Boa tarde! Estamos iniciando mais um podcast do Pode Cooperar, em oferecimento ao Cicobi e com o apoio da Escola Alternativa. Me chamo Giovanni e sou do segundo ano do ensino médio. Hoje vamos conversar com Eduardo Pinheiro, especialista em segurança digital com mais de 20 anos de experiência e fundador da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Espírito Santo. Mas antes, Eduardo, vou deixar você se apresentar. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer, né, Giovanni, o convite do Estúdio Pode Cooperar, né, da própria escola, que é uma iniciativa também de alunos da escola alternativa. Agradeço aí, né, para mim é sempre uma honra estar nessa cidade, São Mateus, eu tenho parentes aqui, até pessoas que, os meus antepassados, né, são dessa cidade. Então, para mim é sempre uma honra, tá? Estar aqui nessa cidade, aqui participando e trocando experiência com vocês, né? Eu sou Eduardo Pinheiro, sou especialista em tecnologia da informação, mestre em políticas públicas, sou formado em Direito e graduado em Gestão da Tecnologia da Informação. E como a gente não pode parar de estudar, Giovanni, a gente tem que sempre estar estudando, agora estou fazendo uma pós-graduação em Inteligência Artificial, né? A gente tem que sempre estar se aprimorando. E vai ser uma honra aqui a gente ter esse bate-papo com você. Bom, antes da gente mergulhar nesse universo digital, queria saber o que que te levou a entrar nessa área tão complexa e, ao mesmo tempo, tão necessária. Então, eu fiz direito, né, faculdade de direito, fiz faculdade de gestão de TI, sou formado nessas 2 áreas, e estava na Polícia Civil, né, eu sou policial civil, aposentado, né. Eu estava na Polícia Civil no ano 2000, quando começaram a ocorrer os crimes cibernéticos aqui no Espírito Santo. Aí nós tivemos que, lá na Polícia Civil, criar uma delegacia especializada para começar a combater os crimes cibernéticos aqui no Espírito Santo. Quando nós começamos, Giovanni, nosso objetivo, a gente pensava que a gente fosse estar investigando os criminosos especialistas, hackers, crackers, lammers, cyberpunks, scammers, e na verdade no início eram essas pessoas que a gente estava investigando. Só que o tempo foi passando, a internet foi se massificando, se democratizando, as pessoas foram tendo acesso à internet de um modo geral, e de repente lá para o ano de 2004, 2005, a gente foi verificar nas nossas estatísticas que não eram mais esses criminosos especialistas que estavam mais dando trabalho para a gente. Passou a ser um internauta comum, um internauta doméstico, de casa. Não tem nenhuma especialização, era um internauta mesmo comum. E entre esses internautas, infelizmente, se destacava a figura da criança e adolescente. Vejam vocês, crianças e adolescentes praticando os crimes virtuais, ou seja, mais especificamente o cyberbullying, né? Ontem que foi o dia nacional do combate ao bullying, ao cyberbullying. Então, muito oportuno, né, esse bate-papo nosso aqui hoje, Giovanni. Seria um pouco desse cyberbullying que você falou pra gente. Então, cyberbullying é um desdobramento do bullying. Bullying nós sabemos, né? Bullying são os insultos, as ameaças, as humilhações, os constrangimentos, que agora é crime desde o ano passado, pela Lei 14.811. Bullying e cyberbullying passou a ser crime. Então, quer dizer, agora é um comportamento reprovável pela nossa sociedade. E o cyberbullying são essas práticas de constrangimento, humilhações, né? Envergonhamento praticados no mundo digital. Então, quando é no ambiente digital, é chamado de cyberbullying. E o cyberbullying, Giovanni, por incrível que pareça, ele é mais cruel do que o bullying. Porque o bullying, quando ocorre no mundo físico, no pátio da escola, na rua, no condomínio, quando ele cessou, a pessoa verbalizou a ofensa, o constrangimento, acabou, virou passado. Já o cyberbullying, não. Ele fica ali na linha do tempo, fica no grupinho do WhatsApp, fica nas redes sociais, fica onde estiver. E pior, as pessoas compartilham. Então ampliam muito a abrangência desse comportamento. O cyberbullying é mais cruel. Por quê? Na minha época, quando eu era adolescente, já existia o bullying. Já existiam as provocações, as humilhações, os apelidos pejorativos. Isso é muito antigo. Só que, quando a gente voltava para casa, a gente encontrava a paz novamente, o sossego, a tranquilidade. Hoje em dia, não. As crianças, adolescentes estão indo para casa e estão continuando sendo humilhados lá no grupinho do WhatsApp e nas redes sociais. Por isso que eu falo que cyberbullying é mais cruel do que o bullying. Não tornava, né, uma proporção tão grande de todos saberem, né, aquela questão do bullying. Exatamente. E Giovanni, tem muito adolescente que compartilha comportamento, essas publicações de bullying e acha que não é nada. Então é bom fazer um alerta. Espero que seus colegas, seus pares, né, seus amigos, né, da escola estejam vendo, vão ver esse podcast e segue aqui um alerta. Então, compartilhar conteúdo de humilhação,
de constrangimento também caracteriza o cyberbullying. Também estaria praticando crime de bullying. Em tratando-se de criança e adolescente, a gente fala que é um ato infracional, porque o Estatuto da Criança e Adolescente chama de ato infracional, que é um comportamento análogo, semelhante a crime. E para adolescente existem as punições, sim. Né? Existe um mito aí de que não tem punição para adolescente, mas as punições adolescentes estão no Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de 1990, né? Uma lei que já tem aí 35 anos, e lá no artigo 112 estão todas as punições para os adolescentes, que são 6, né? É bom ressaltar aqui, é advertência, às vezes quando é um bullyingzinho bem leve, né? Advertência, obrigação de reparar o dano, pode ser uma retratação, um pedido de desculpa. Tem também prestação de serviços à comunidade. Às vezes o adolescente vai ter que ir para uma escola pública, lá trabalhar na biblioteca. Tem também a prestação de serviço à comunidade, é a liberdade assistida à juíza, o juiz lá da vara da infância e juventude, pode até falar, ó, o seu filho, a sua filha não vai poder sair de casa durante 6 meses, vai ter que ficar em casa, liberdade assistida, só vai sair para ir para a escola. E tem inserção em regime de semi-liberdade e, por fim, a última e mais grave, mais rígida medida socioeducativa é a internação em estabelecimento educacional. Olha o nome que o legislador deu, internação. Quem precisa de internação é quem está o quê? Doente. Não é, Giovanni? Quem está doente. Então, o adolescente que vai lá para o Instituto Socioeducativo, ele que vai internado é para se tratar. Porque adolescente que está praticando bullying ou cyberbullying, a ponto de ter essa restrição de liberdade, ele precisa de um tratamento. Ou seja, esse tratamento não tem caráter punitivo. Esse tratamento tem caráter de educativo, é educar e tentar mudar o comportamento hostil daquele adolescente ou daquela adolescente que está tendo práticas impróprias e inadequadas. Interessante. Você citou que em 2003, 2004, começaram a ter, né, esses casos de cyberbullying, principalmente na escola. E existe algum caso que marcou assim profundamente sua carreira nessas questões de cyberbullying em escolas? Existe muitos, infelizmente, muitos. Casos, por exemplo, de adolescente que vai para o banheiro e tira foto de outro adolescente no banheiro, né, em situação imprópria, né, inadequada, e depois compartilha aquela foto, coisa muito grave. Depois não vai ter mais ambiente, nem para o adolescente que tirou a foto e compartilhou, muito menos para o que foi vítima daquela filmagem dentro do banheiro, né, exposição, né, e pior, criando aí um conteúdo de pornografia infantil, que trata-se de um adolescente. Então, muitos casos de cyberbullying, caso de crianças que estão sofrendo cyberbullying, começam a se mutilar, praticar automutilação, né, aí a família fica desesperada, não sabe o que fazer. Então, a gente, ao longo desses 25 anos, eu trabalhando na parte de repressão, lá na delegacia, e depois, posteriormente, na parte de prevenção, assim, foram muitos casos marcantes que é por isso que há 19 anos nós criamos um projeto chamado Internet Segura, que tem como objetivo ir até as escolas, alertar os adolescentes, mostrar para ele quais são as práticas que são consideradas criminosas. E detalhe, vai ser ruim para ele, vai ser ruim para toda a família. Então a gente observou que esses adolescentes, na maioria das vezes, praticam o bullying ou o cyberbullying por falta de informação. Às vezes os pais não têm tempo, infelizmente, para estar acompanhando o que o filho está fazendo. Muito pai e muita mãe não sabe, não conhece os filhos. Chegavam na delegacia, Giovanni, e fala assim, eu não acredito que a minha filha ou que o meu filho foi capaz de fazer isso. Então os pais não estão conhecendo o universo dos filhos. O que os filhos fazem no mundo digital, com quem que eles conversam. Não é à toa que está fazendo sucesso agora a minissérie lá no Netflix, Adolescência, né? Você assistiu, né? Fazendo o maior sucesso, porque aquela minissérie retrata exatamente o que as famílias estão vivendo. Ou seja, os pais não estão conseguindo acompanhar o que os filhos estão fazendo, não estão conhecendo o universo dos seus filhos. Isso é muito triste. Só vai conhecer, Giovanni, quando acontece uma coisa ruim, uma tragédia, tal como aconteceu lá na minissérie. Não vou dar spoiler aqui para quem quiser ir acompanhar lá na Netflix, a minissérie Adolescência. Está entre os primeiros lugares aí, né, dos mais vistos aí nessa plataforma de streaming. Interessante, né? Eu assisti essa minissérie. Ela tem como um dos principais temas, né, a masculinidade tóxica na adolescência, já que fala de um adolescente, um menino, que sofria esse cyberbullying. Mas aí você também citou dos pais, e eu achei interessante. Tem alguma diferença entre o cyberbullying praticado pelos adolescentes e pelos pais? Então, pelos adultos, né? Então, pelos adultos, olha só, tem, né? Porque os adultos, quando chega a praticar cyberbullying ou bullying, é uma coisa muito mais grave, né? Tanto que essa lei que ficou esse comportamento de bullying e cyberbullying como crime,
essa lei não pune adolescente, tá? Essa lei está no Código Penal, ela veio para punir adultos, não foi para punir adolescente não, porque a punição dos adolescentes estão lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 112. Então, atenção pai, atenção mãe. Hoje mesmo eu dei palestra numa escola e falei para os adolescentes, beleza, olha só, essa lei, os pais podem ser presos, está lá, né, a questão do cyberbullying, parágrafo único do artigo 146A do Código Penal, dispõe que adulto que praticar o bullying ou cyberbullying pode pegar de 2 a 4 anos de prisão. Assim, eu acho que, né, a gente já é reprovável adolescente praticar bullying. Adulto, então, nem se fala, né? Esse adulto também está precisando de uma internação, né? Não de prisão, está precisando de uma internação para se tratar também, porque não está normal. E esse tipo de educação ele deveria ser priorizado nas escolas, né? Como você vai fazer a palestra amanhã aqui na Alternativa e hoje com os pais, né? Perfeito. Hoje estaremos tendo um momento com os pais muito oportuno. A lei 13.185, Giovanni, que é uma lei de 2015, ou seja, já tem 9 anos, né, vai completar 10 anos agora, em que foi criado o Programa Nacional de Combate ao Bullying e ao Cyberbullying, através da lei 13.185. E as escolas começaram, a partir daí, a promover ações de combate, de prevenção ao bullying e ao cyberbullying. Isso é muito importante. Essa lei que já vai fazer 10 anos, esperava-se que a sociedade iria dar mais atenção a essas questões de bullying e fosse ter uma queda do índice de bullying e cyberbullying. E não tivemos, não conseguimos diminuir essa prática, né? Tanto que a gente vê esses massacres que tem nas escolas, quando um jovem, um adolescente entra numa escola querendo praticar um massacre, querendo, né, infelizmente, atentar contra a vida de colegas, isso é muito grave. E a raiz disso, Giovanni, é o bullying. Porque todos os agressores, todos esses adolescentes ou jovens que entraram em escolas para praticar essas tragédias, eles depois vai ver o histórico desse jovem, desse adolescente, vai ver que eles cresceram sofrendo bullying. Aconteceu assim com o Elton Menezes, aquele jovem de 21 anos, que lá em Realengo, em 2011, entrou numa escola e matou 12 adolescentes. Aconteceu em Suzano, São Paulo também. Aqui no Espírito Santo, não tem muito tempo, em novembro de 2022, tivemos um massacre lá em Aracruz, pertinho da gente, aqui, né, a escola Primo Beach. Então, todos esses massacres, a raiz, né, desses massacres está no bullying. Então, nós precisamos, hoje eu falei também para um grupo de alunos, que a gente precisa combater e denunciar o bullying. Bullying não é só problema de quem está sofrendo e de quem está praticando, não. Bullying é um problema de todos, porque se a gente não tratar, não mudar o comportamento hostil do agressor, ele no futuro ele vai ser aquela pessoa violenta. Porque a violência ela é uma sementezinha que se ela não for, né, arrancada, ela vai crescendo, né, ela vai sendo cultivada e vai crescendo. A violência acontece isso com a violência. Então, hoje, o adolescente que pratica bullying, provavelmente ele vai ser aquele adulto que vai praticar violência doméstica, que vai querer matar por causa de uma fechada no trânsito, que vai querer matar o vizinho por causa de um som alto, ou vai querer matar por causa de 15 reais, como a gente tem visto ultimamente aqui no estado. Então, isso é muito triste. É preciso. Parabéns à escola, né, Escola Alternativa, à rede, parabéns aí, né, o podcast aqui de vocês, o podcast Coopera. É muito importante estar debatendo esses assuntos. A gente precisa debater, a gente precisa conhecer esses assuntos para a gente tratar. Só assim que a gente vai ter esperança de ter um futuro mais pacífico. E, novamente, né, essa questão da violência, ela reflete naquela, na minissérie, né, Adolescência. E eu acredito que hoje, na sua palestra com os pais, você vai falar um pouco do papel dos pais na educação desse cyberbullying. E aí você poderia contar para nós um pouquinho qual é o papel dos pais na prevenção do cyberbullying? Então, boa pergunta. O papel dos pais é fundamental, né? Porque quando os pais não educam, quando eles não têm o cuidado, o zelo e a obrigação de educar, é obrigação. Agora a gente vê muito pai, Giovanni, querendo transferir essa responsabilidade para as escolas, achando que a escola é que tem que educar o filho dele, que tem que dar o caminho do filho dele, e não é. A escola é lugar de ensinar ciências, educação é no seio familiar. Pai e mãe têm obrigação. Isso está na Constituição, no artigo 227, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. Quer dizer, é obrigação primária dos pais exercer a educação dos seus filhos. Vigilância, proteção, isso é obrigação, não é direito, não. Os pais têm esse dever de exercer essa educação também no ambiente digital, porque o pai e a mãe que não dá os conselhos para os filhos também no ambiente digital, está criando um menor abandonado digital.
E os pais podem ser punidos por isso. Eles poderão ser punidos por isso também, porque está lá no artigo do Código Civil, eles podem perder o pátrio poder dos filhos, se eles não educarem, e também está no Código Penal, no artigo 133. O pai e a mãe que dá a tecnologia para o filho, dá um celular para o filho, e não dá as devidas orientações, as devidas dicas, né? Não educa com o que ele pode, o que ele não pode fazer com o celular, está criando o menor abandonado digital, e eles podem responder pelo crime de abandono de incapaz, que é o crime do artigo 133 do Código Penal. Então, os pais têm que entender que celular não é chupeta, né? A chamada chupeta digital, Giovanni. Os pais, ao invés de dar chupeta, hoje em dia estão dando celular para os filhos, né? Dão um celular para os filhos, aí o filho ficou quietinho, pronto, o pai acha que está tudo ok, né? Aí, como a gente vive a geração do quarto, a criança está lá no quarto, no celular, o pai e a mãe acham que o filho está seguro. Às vezes ele está ali correndo vários riscos, né? Pode estar sendo assediado por um pedófilo, pode estar tendo acesso a conteúdos impróprios, pode estar participando de desafio perigoso, ele pode também estar praticando bullying, sofrendo ou praticando bullying. Então, pai e mãe, fiquem atentos à geração do quarto. Interessante isso que você falou do telefone não ser, né, chupeta. Teve um podcast que a gente discutiu isso aqui com uma doutora e ela falou da questão psicológica de ser ruim o celular para crianças muito novas, né? E aí, já que você abordou esse tema de tecnologia, pensando na parte de investigação e lei, quais ferramentas ou tecnologias mais têm ajudado no combate desses crimes cibernéticos? Então, são várias tecnologias, Giovanni, principalmente as baseadas em inteligência artificial. Os crimes são praticados com auxílio de inteligência artificial e a investigação também hoje em dia se baseia na inteligência artificial. Existem outras técnicas como engenharia reversa e existe a rastreabilidade, né? A gente sabe que eu sempre falo nas palestras que não existe anonimato no mundo digital. Sempre que alguém está fazendo alguma coisa ali, está deixando a pegadinha digital, seja no Discord, seja no Roblox, seja numa rede social, seja no WhatsApp. Você está deixando a sua pegadinha digital, que é o endereço IP, que é rastreável. Então, muitos adolescentes acham que eles conhecem uma técnica de mascaramento de endereço IP, ou que vão usar lá o navegação anônima, e ele vai estar no anonimato. Isso não existe, então não há o que se falar. Então, a tecnologia ela tem ajudado muito na investigação, tem sido uma parceira, da mesma forma que ela tem utilizado pelos criminosos. O aparato policial também utiliza muita tecnologia para facilitar nessas investigações de vários crimes cibernéticos, inclusive o cyberbullying. Nós também temos várias leis que estão sendo criadas agora, né? Principalmente dessa lei do bullying, que foi criada recentemente. E mesmo tendo essa lei, você acha que ainda tem algumas lacunas que você acredita que precisam ser resolvidas com urgência? Então, Giovanni, a questão é o seguinte: a lei por si só não educa, né? Nós temos a lei do cyberbullying, que criou o bullying e cyberbullying como crime, que é a lei de 2024, a lei 14.811. Esse ano, no final do ano passado, entrou em vigor a lei da proibição de uso de celular nas escolas, que é a lei 15.100. Só que lei por si só não educa. Não adianta nada a gente ter uma letra de lei fria e os pais não cumprirem o papel deles. O papel de educar, de conversar, de dialogar. Eu sempre falo para os pais, criança tem que ser protegida. Você só vai conseguir exercer a proteção do seu filho, filha, criança, menor de idade, se você estiver exercendo aqui a vigilância. E para você exercer a vigilância, como os pais trabalham, não estão o tempo todo com o filho, você vai ter que fazer uso de um aplicativo de controle parental. Isso é importante. Então, porque aí você vai estabelecer os limites, porque criança não pode fazer um monte de coisa, não pode ter rede social, não pode usar WhatsApp, os pais não sabem, porque é proibido. Os termos de uso dessas aplicações proíbem menores de 13 anos a usar essas aplicações. Os pais não sabem. Então, quer dizer, o pai e a mãe que passa a usar um aplicativo de controle parental vai ter mecanismo de fazer esses controles, tá? Mas não basta usar a tecnologia, porque a tecnologia é falha. O mais eficaz para o pai e a mãe educar o filho no mundo digital não é usar a tecnologia, e sim o diálogo. O diálogo é fundamental. E esse diálogo tem que ser constante. Não é só uma vez um bate-papo com o pai, com a filha, com o filho, no dia que deu o celular. É sempre. Sempre que souber de alguma notícia que aconteceu, caso de bullying, cyberbullying, caso de crime cibernético, assédio por pedófilos, os pais precisam chamar os filhos e dar novas orientações. Isso é um diálogo e tem que haver também uma relação de confiança. Porque se você colocou
o aplicativo de controle parental no celular do seu filho, você foi monitorando, você viu que ele não tem tendência a descumprir as normas e o que os pais estabelecem, a partir daí vai começar a existir, né, uma relação de confiança. Aí o adolescente mais não vai precisar, porque os pais confiam, né, no adolescente, e o adolescente se sente seguro com o zelo por parte dos pais. Então, o diálogo sempre em primeiro lugar, o uso da tecnologia de forma secundária, mas é importante também. Bom, nós já vamos finalizando esse podcast, infelizmente. Tá muito divertido o papo, tá muito interessante. Mas antes da finalização, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está sofrendo o cyberbullying hoje. Qual que seria ela? Então, excelente pergunta. A gente não poderia terminar esse bate-papo sem essa pergunta. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu tenho esse trabalho de prevenção já há 19 anos. E eu não tenho visto diminuir o índice de bullying, nem cyberbullying. Não diminui, tá? Sim. Então, eu agora tenho dado outro foco quando eu tenho oportunidade de conversar com crianças e adolescentes. O foco é o seguinte, de fortalecer quem é vítima. Fortalecer no sentido dessa pessoa, ela não precisa, quem está sendo vítima de bullying, né, se automutilar, querer se autoflagelar, a gente vê muito isso, infelizmente. A gente vê até suicídio, Giovanni, pessoas que sofrem cyberbullying, bullying, se matam, isso é muito triste. Então, a nossa mensagem aqui é para você que está sofrendo bullying, que está sofrendo cyberbullying, você se encorajar e denunciar. Você tem que denunciar, você não precisa, né, punir a si próprio. Quem está precisando de punição ou de educação é quem está praticando bullying, cyberbullying com você. Então, essa que fica aqui a minha mensagem. Se fortalecer e denunciar. Quando você denuncia, você não está só se livrando do problema seu, não. Você também está ajudando o agressor, porque esse agressor, a sociedade vai olhar para esse agressor e vai tomar as devidas providências no sentido de trabalhar, de reeducar aquele adolescente que está praticando, né, o bullying ou cyberbullying, para que ele mude o comportamento hostil dele e para que ele se torne uma pessoa de bem e se torne um cidadão da paz. Então, Eduardo, eu agradeço muito a sua vinda hoje. Nosso bate-papo foi incrível. Muitas informações, acredito, para quem vai assistir esse podcast. Eu que agradeço o convite, parabéns vocês, assim, essa iniciativa, esse projeto é maravilhoso, vou até divulgar lá em Vitória, tá? Vou colocar nas minhas redes sociais, um bate-papo, né, muito informativo, muito importante, relevante nos dias atuais, e sempre que eu estiver nessa cidade aqui, se vocês tiverem oportunidade, pode me convidar que eu estarei aqui com vocês. Então, é isso. A gente agradece muito. Esse podcast vai ser divulgado nas nossas redes sociais, principalmente no nosso YouTube. Você pode assistir ele completo. Muito obrigado e até o próximo podcast.